Boa tarde, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Sejam bem-vindos os novos reforços. Adson já até estreou, né, no domingo. Alexandre, queria, já que a gente não vai ter a oportunidade de fazer tantas perguntas, começar por você, queria que você falasse para o torcedor do Vasco, porque ultimamente o ex-dirigente tem dado muita entrevista, o Paulo Brax, e tem citado muito a questão da celeridade, um termo que ele usou até diversas vezes para dizer que havia uma demora muito grande da ligação da 777 com o Vasco. Você hoje ocupa a cadeira que ele ocupava. Queria que você falasse para o torcedor se há demora realmente para você poder negociar os jogadores, se não há essa celeridade pela distância, enfim. Queria que você passasse para o torcedor o que acontece de fato. Quero só combinar uma coisa, Felipe, se eu puder, Matheus. Senão eu vou ficar respondendo aqui e vai perder o sentido aqui dos vai ser revezado, né? vai ser uma pergunta para cada um. Não, sim, mas talvez aí começa, em vez de focar neles, que são as estrelas aqui hoje, né? Então vamos tentar direcionar mais neles mesmo, e eu vou talvez me estender um pouquinho nessa resposta aqui para a gente talvez já responder outras que viriam nesse sentido. Vim para o Vasco sabendo que é uma nova ordem no futebol, uma SAF, uma empresa. E a empresa, ela toca o clube como uma empresa, né? Obviamente que o futebol, ele tem algumas particularidades que elas precisam ser ajustadas com o tempo. Talvez a principal delas seja a tomada de decisão com risco. No futebol, principalmente no futebol brasileiro, o risco, ele faz parte de tudo, porque a gente trabalha com seres humanos e não com máquinas. E, às vezes, o risco, ele te faz recuar ou não, né? No caso de uma empresa, ela procura ser o menor risco possível. No futebol, às vezes, você arrisca um pouco mais, novamente, por ser seres humanos, e o resultado pode vir, pode não vir, você tem que ter as saídas e a organização para que isso não cause problemas, como causaram em vários, diversos clubes, como, por exemplo, no próprio Vasco durante os anos. Eu acho que eu tenho três grandes desafios aqui. Primeiro, a comunicação correta do projeto para o torcedor. Eu sei que o torcedor está muito ansioso, eu sei que o torcedor vem de anos, vamos colocar 20 anos, né? Que é o que eu escuto bastante, sofrendo com essa situação, querendo o Vasco protagonista, o Vasco brigando por títulos, o Vasco realmente ali nas páginas ali de campeões, etc. Comunicar com muita transparência o que é o objetivo, o que é. E além disso, ele compreender isso não significa que ele não vai pressionar, não vai querer títulos, não vai criticar, não vai cobrar. Não é isso. Mas quando ele sabe o objetivo claro do projeto e a maneira como está se pensando o projeto, ele compreende, às vezes, algumas tomadas de decisões que, num primeiro momento, podem parecer incompreensíveis. Mas por que fez isso, não fez aquilo? Por que deixou de fazer isso? E o projeto é claro, o projeto é uma empresa que ainda está conhecendo também o futebol brasileiro, né? Está o quê? 1 ano e meio aqui, se não me engano, né? Que teve um cenário ano passado, você vê a mudança que foi do início do ano para o meio do ano, né? Do cenário. Essa empresa, ela ainda está absorvendo bastante do perfil de jogadores que estão aqui e o perfil de jogadores que são do grupo e da Europa, enfim, para outros mercados do mundo. Então, entender os objetivos claros. E o objetivo do Vasco esse ano é ficar naquela primeira página ali do Campeonato Brasileiro. Ponto. O Vasco quer ser campeão? Claro, se perguntar para o Adson aqui, ele veio para cá para isso. O que eu te falei no primeiro momento? Vamos brigar, vamos, né? O Vitor Luiz me conhece. Me falou ali, eu quero ir com você, porque eu sei que você é vitorioso, foi campeão comigo, fomos brasileiro, 1 ou 2, nem lembro. Então, assim, esse é o primeiro passo. Então, definitivamente, o torcedor precisa saber o objetivo claramente. O objetivo é, esse ano, está melhor do que o ano passado. O que significa isso? Não passar o sufoco que passou ano passado. Esse é o objetivo, é assim que nós estamos trabalhando. E, muitas vezes, tem as limitações de perfil, limitações de orçamento, limitações de números. Se você analisar, o Vasco já contratou aí 9, 10, colocando jogadores que a gente teve que comprar, que já estavam no elenco, como o Paulo, renovando para Chedes. Então, isso é um número relevante para os investidores, para o board da 777. Eu não falo com ele que tem 4, 5, 6, 7 contratações.
Os números são 10, 11, as mexidas. Então, isso tudo chega, isso tudo que precisa ser compreendido. Esse é o primeiro desafio, essa comunicação clara dos objetivos para o torcedor. Segundo desafio, a ansiedade que tem da comissão técnica. Nosso treinador é um treinador extremamente vitorioso, que já está há anos aí no mercado. Então, eu preciso estar ali no meio, tentando apaziguar. Às vezes vejo aqui as comunicações, olha, precisamos contratar. E precisamos, eu sei que nós precisamos, eu sei, nós acabamos de perder 2 jogadores e quando a gente começa um projeto há um ano, onde tiveram 24, 25 contratações, se você pegar que se der certo, metade dá certo, você tem no mínimo 12 aí que você precisa mexer, no mínimo. Então, essa ansiedade da comissão, obviamente de todos, minha também. E o terceiro ponto, que é a minha própria ansiedade. Eu sou conhecido no mercado pela agilidade, por agressividade, por montagem de elencos que foram 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Série C, vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense, com um orçamento bem menor do que os outros. Então, assim, entender que ainda a palavra final não é minha. Eu direciono alguns caminhos que eu faria e alguns são aceitos, outros não. Às vezes eu coloco algumas necessidades que, por vários fatores, ou perfil, ou orçamento, ou número, enfim, é dito não. E a gente tem que compreender isso e bola para frente. E é assim que nós vamos levar até o fim. Então, essa compreensão definitiva, que é uma empresa, que tem os seus objetivos claros, que é claro, o Vasco autossustentável, o Vasco organizado, consequentemente se aproximando de títulos, de vitórias, que é o que o torcedor quer. Mas que isso vai levar tempo, não vai ser da noite para o dia. Eu estou no Vasco há 30 dias. Não vou conseguir resolver o Vasco em 30 dias. Tem projetos que são mega vitoriosos hoje que demoraram 5, 6, 7 anos para começar a dar algum fruto. Então, de novo, entendo a crítica, a cobrança, ok, mas precisa compreender o objetivo. Então, muitas vezes, se parar e pensar o objetivo, vai entender por que fez uma ação ou não fez, por que trouxe um jogador ou não trouxe, por que contratou um jogador ou não trouxe. Está aqui um exemplo aqui do meu lado. Né? O Adson foi um montante importante, que ele vale, um jogador aí de 23, 24 anos, que se talvez tivesse em outro perfil de objetivo é ganhar agora, não sei o quê, o Adson seria muito bem-vindo. Mas talvez se não fosse o Adson, pelo valor de 5 milhões de euros, não fosse o Adson, talvez esse dinheiro fosse em 2, 3 jogadores de 30, 31 e estaria mais jogadores e não um só. Então, essa compreensão do porquê é que precisa estar. Senão vai estar sempre achando ruim, vai estar sempre sofrendo, vai estar sempre achando que ninguém que está aqui, ou na minha cadeira, ou na do Ramon, ou dos jogadores, vai servir. Então, nós precisamos definitivamente dessa compreensão do que é uma empresa dentro de um clube de futebol. Organização, gestão, projeto de médio a longo prazo, ideias que não são imediatistas, não se quer ganhar a qualquer preço, não se quer ganhar para ontem, quer ganhar organizado. Esses são os pilares que vão mover o Vasco. Por isso que muitas vezes nós não vamos. Outra coisa que eu sei que incomoda, às vezes rivais que não têm esse pensamento de gestão, ou que até têm, mas estão com projetos a longo prazo já fazendo isso, fazem movimentos diferentes. Sim, porque cada um tem que ver o seu umbigo, cada um tem que analisar o que você tem. O Vasco tem um projeto de 1 ano e meio, que precisa ainda se solidificar, e isso vai levar um tempo. Ok? Adson, boa tarde, aqui no canal Futebolado, seja bem-vindo ao Vasco da Gama. O próprio Alexandre tocou nesse ponto. O grande sonho dos jogadores é irem para a Europa. Você é um jogador muito talentoso e ficou muito pouco tempo na Europa e já retorna ao futebol brasileiro. Ele cita que você movimentou, fez, aconteceu lá para poder retornar ao Brasil. Queria te perguntar o porquê. Os jogadores querem ir para a Europa e você mal chegou, fez força para retornar. Obrigado. Bom, boa tarde. Primeiramente, quero falar que eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. E, cara, com certeza, acho que todo jogador sonha ir para a Europa. Fui lá para a França, fiquei muito feliz, tive uma grande experiência lá. E, como o Alexandre falou, ele me ligou, me contou sobre o projeto que o Vasco tinha, falou que via muito potencial no meu futebol e foi isso que brilhou os meus olhos, né? Que eu sei da grandeza do Vasco, sei que
se eu fizer um bom trabalho aqui, eu vou ficar marcado na história do clube. Então, isso foi um dos principais fatores que me motivou a voltar para cá. Bom, boa tarde, Adson, Alexandre, Vitor. De acordo até com o que foi acordado aqui, minha pergunta para o Vitor. Vitor, queria saber o que você escutou do Alexandre, além da amizade que vocês têm de longo prazo, para estar aqui no Vasco hoje, para aceitar essa proposta, para querer estar no clube nessa sua próxima passagem. Então, qual foi o desafio, qual é esse projeto que o Matos sempre fala muito aí sobre o projeto do Vasco? Qual foi o projeto que você ouviu? Boa tarde a todos. Também estou extremamente feliz em estar vestindo essa camisa, estou extremamente feliz de estar podendo viver esse ambiente novamente. Cara, eu não só ouvi dele, como eu já pude conviver, né, com os projetos dele. E quando eu pude conviver, hoje o Palmeiras é o que é por conta do que ele reformulou tudo lá dentro. Eu vivi as duas épocas, falando um pouco de lá, eu vivi as duas épocas lá dentro e sei o que foi o projeto dele lá dentro. E hoje o Palmeiras tem que dar muito valor ao que foi feito naquele projeto. E creio que aqui vai ser da mesma maneira. Acredito muito nisso. O grupo é um grupo trabalhador, um grupo que tem muita qualidade. Então, eu vim de olhos fechados e com o coração muito aberto e com muita vontade de vencer novamente. Boa tarde, Adson, Vitor Luiz, bem-vindos. Matos, Emanuel Ribeiro do GE. Globo. Queria ouvir de você um pouco mais sobre essa questão das contratações. Você falou sobre as limitações. O Vasco teve duas infelicidades muito grandes agora com as lesões do Paulinho e do Jair. O Vasco vai buscar reposição para essa posição, principalmente para a posição do Paulinho, que é um meia com características mais ofensivas. Você fala das limitações do orçamento. Esse orçamento ainda já foi estourado? O Vasco ainda está no mercado em busca de jogadores que chegam para serem titulares? Seria mais uma composição de elenco? Como que você vê essa questão? Obrigada. Em menos de 24 horas eu já dei 2, 3 opções. Estou esperando aprovar.